criminalizar adversários. And the letter says that you'll pay 30%, 35%, 25%, 20%, in one case 50%, Brazil, and because what they're doing to their former president is disgraceful. I know the former president, he fought like hell for the people of Brazil. Então fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, vocês já viram aí o Donald Trump falando, então já mete o dedo no like aí que esse vídeo tá cheio de conteúdo bom pra caramba. E não se esqueçam pessoal que todos os créditos é a Revista Oeste aí, tá bom? E até, vamos ao vídeo. Ainda claro sobre o tarifaço e a relação Brasil-Estados Unidos, durante uma coletiva na Casa Branca, Donald Trump voltou a criticar o tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o que estão fazendo com ele é vergonhoso. A declaração ocorreu enquanto o presidente americano anunciava tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros e mencionava a abertura de investigações comerciais contra o Brasil, em resposta a políticas econômicas que considera desleais. Trump sugeriu que o atual governo brasileiro está promovendo perseguição política, o que se encaixa no contexto da suposta trama golpista usada como argumento para criminalizar adversários. And the letter says that you'll pay 30%, 35%, 25%, 20%, in one case 50%, Brazil. And because what they're doing to their former president is disgraceful. I know the former president, he fought like hell for the people of Brazil, that I can tell you. And I believe he's an honest man. I think what they're doing to him is terrible. So, yeah, we have some pretty good deals to announce, but every time we send out a letter, that's a deal. Bom, Trump também afirmou que sempre que os Estados Unidos enviam uma carta com imposição tarifária, isso já constitui um acordo, deixando então claro que as novas sanções, penalidades, têm ligação direta com a situação de Jair Bolsonaro, Silvio, que isso, aliás, é algo que a gente tem discutido aí desde a última quarta-feira, né? O que teria motivado aquela fatídica carta publicada pelo presidente americano Donald Trump, que teria impulsionado Trump a chegar a tarifas de 50% contra o Brasil, a maior entre aquelas 22 países que receberam cartas aí ao longo dos últimos dias. Paula, vou retomar o ponto do remédio amargo. É evidente que para o setor produtivo um tarifaço não é bom. Os Estados Unidos, por exemplo, importaram 2 bilhões de dólares em café, sobretudo na região de Minas Gerais, suco de laranja, ferro, entre outros produtos. Carne não é bom, mas a gente tem de entender o ponto político. Como eu falei agora há pouco, eu penso que trata-se de um cardápio, de um guarda-chuva. Há uma série de fatores. E um desses fatores, para além da questão que falávamos há pouco sobre BRICS, falávamos sobre o alinhamento ao eixo Rússia, China e por aí vai, também o alinhamento político. Porque Donald Trump teve o seu 8 de janeiro. Ele sabe o que é viver uma pressão política por conta do 6 de janeiro, que foi a invasão do Capitólio nos Estados Unidos algum tempo antes do 8 de janeiro no Brasil, anos antes. Ele sabe o que é ser submetido a uma farsa. O golpe do 8 de janeiro nunca existiu, aquele vandalismo que terminou daquela forma que ninguém gostaria, como a gente sempre fala, com todas as ressalvas necessárias há mais de 2 anos e meio, né? Há 2 anos e meio nós estamos falando isso. Esse golpe não existiu, ninguém mais acredita, não deu certo. A tese do golpe aqui no Brasil, tal cá como lá, não deu certo. Portanto, ele sabe a perseguição implacável que o presidente Jair Bolsonaro está sofrendo há muito tempo e entende que o Brasil é um hub importante. O Brasil tem a dimensão continental, a densidade populacional, a questão fronteiriça com alguns países, que inclusive do ponto de vista até de narco-estados que estão ao nosso redor, para que o Brasil não se torne um narco-estado. Não é interessante ter outra Venezuela, como dizia há pouco. A questão portuária do Brasil na costa atlântica, o Brasil como um país que alimenta o mundo, que fornece comida para o planeta inteiro, capaz de... O Brasil é uma potência, o nosso agronegócio não é só um vetor econômico nacional.
O mundo precisa do que o Brasil produz. Fora as riquezas minerais e reservas e por aí vai. Então o Donald Trump está observando tudo isso e faz a seguinte conta: está nascendo ali uma Venezuela. Há uma escalada totalitária, arbitrária, autoritária, e ela tem nomes e sobrenomes. O Lula da Silva, que governa o país, ele vai embora já, porque o Brasil, o governo do PT é um paciente na UTI que o corpo já morreu. Pode até dar um remédio, refrescar uma manchete, produzir uma pesquisa aqui, uma cortina de fumaça ali para dizer que o governo ganhou fôlego, saiu das cordas, como dizem os comentaristas da Globo News. Você pode até inventar tudo isso daí, mas o brasileiro não é bobo. O brasileiro sabe o que está acontecendo. Nossa economia em declínio, num desfiladeiro. O presidente da República não governa. Quem governa é a Janja e o ministro Alexandre de Moraes. Vejam, vocês acabaram de noticiar e o Caute trouxe todo o aspecto, a leitura técnica em relação a aumento de imposto, o IOF, operações financeiras. Nós estamos falando de um ministro do Supremo que decide usurpar prerrogativas do Legislativo. É um ultraje ao Legislativo que a gente acaba de assistir. Portanto, o Donald Trump sabe o que está acontecendo no Brasil. E não é interessante para os Estados Unidos ter o Brasil, a potência, a ex-potência, a potência promissora Brasil, aliada ao eixo anti-Ocidente. Não é interessante. E isso se deve ao PT e ao ministro Alexandre de Moraes, que governa o Brasil com a sua caneta. Não à toa acabou de decidir o que decidiu sobre impostos. Onde é que está escrito na nossa Constituição que o Supremo Tribunal Federal é vara de família, que o Supremo Tribunal Federal é vara de conciliação? Até poderia, do ponto de vista de contencioso, eventualmente, mas não para decidir sobre uma prerrogativa do Congresso. O Congresso não pode mais legislar? Então, fecha a porta do Congresso. 383 deputados que não valem nada. O voto deles não vale nada. Hugo Mota não sabe nem quem trabalha no gabinete dele. Se soubesse, não teria funcionário fantasma. Davi Alcolumbre não representa o Congresso Nacional. Davi Alcolumbre é qualquer nota. Do contrário, nesta hora, já estaria à frente de uma câmera, já que gosta tanto de aparecer, não do lado do Geraldo Alckmin, mas estaria do lado do Congresso Nacional, do lado da Câmara dos Deputados, porque ele preside o Congresso, é senador, mas, consequentemente, presidente do Legislativo, a caixa de ressonância da sociedade. Vá falar em nome do eleitor, vá dizer ao ministro Alexandre de Moraes que ele não pode passar por cima do Legislativo, porque o artigo 2º da Constituição é muito claro sobre separação de poderes. Os poderes são independentes. Não seja frouxo, defenda o Legislativo, não permita que o Legislativo seja fechado, usurpado, porque amanhã não tem mais democracia constitucional nesse país. Já cruzaram a linha, já foram longe demais. Vão esperar mais o quê? Bom, a gente está acompanhando para ver se o Congresso se manifesta em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de seguir com o Congresso e manter o IOF. A gente, qualquer coisa, trazemos mais atualizações. Vamos ver qual vai ser a reação do Congresso Nacional em relação a essa decisão do ministro Moraes. Agora, 18h42, a gente vai para um rápido intervalo, só o tempo de uma água. Voltamos já. Boa noite aos internautas, boa noite a todo mundo. Ministro, eu tenho visto alguns vídeos seus, inclusive o senhor falando sobre essa questão do tarifaço, quais seriam as motivações que teriam provocado aí Donald Trump a aplicar essas tarifas, mas eu queria ir um ponto além, como é que a gente discute soluções para essa crise diplomática e para essa guerra tarifária? A solução está em grupos de empresários, está no Executivo, o Senado formou uma comissão agora com 4 senadores que deve ir a Washington para tentar negociar. Como é que o senhor enxerga uma possível solução e aproximação com os Estados Unidos para tentar negociar essa tarifa, ministro? Em primeiro lugar, Paula, é reconhecer que as tarifas impostas criam um grave problema para a economia brasileira, principalmente para os setores que são atingidos e que exportam para os Estados Unidos, desde os setores de alta tecnologia, como a Embraer, o setor de calçados, a agroindústria, a fruticultura, todo esse tipo de atividade
que tem relações comerciais com os Estados Unidos, não tem como improvisar uma solução para a oferta de produtos destinados ao mercado americano. Então, esse é o primeiro problema. Isso vai atingir o emprego, não apenas a atividade empresarial, mas o emprego, os tributos, as divisas do país. Essa é a primeira questão. A solução, infelizmente, não é uma solução fácil, não é uma solução simples e nem é uma solução que possa ser improvisada, porque o problema não foi fruto de um improviso. Esse problema nasceu de uma série de fatores que estão nos Estados Unidos, nas dificuldades da economia dos Estados Unidos, no seu enorme déficit, na sua incapacidade de encontrar caminhos para igualar a concorrência com a China, principalmente nessa área de alta tecnologia, e no Brasil os erros que foram cometidos. Nós tivemos um governo que, quando estava na oposição, procurou uma aliança unilateral com o governo americano, do presidente Biden. E essa aliança ocorreu com a visita de representantes do governo dos Estados Unidos, várias autoridades, a subsecretária de Estado, que era uma mulher com muita força nos Estados Unidos, que era a Victoria Nuland, veio aqui ao Brasil, o assessor de segurança nacional veio ao Brasil, o secretário de defesa veio ao Brasil, todos eles para exercer pressão sobre instituições brasileiras com objetivo de interferir no resultado das eleições. Isso foi público. Essas visitas estão, inclusive, divulgadas pela imprensa na época, as declarações desses emissários do governo americano. O presidente Lula declarou apoio a um candidato. Eu não vi um país declarar apoio dessa forma, eu não vi o governo chinês fazer essa escolha, eu não vi o governo russo fazer essa escolha. O governo brasileiro fez a escolha por um dos candidatos, e naturalmente criou uma espécie de distanciamento com um vizinho com o qual você tem que conviver, reconhecer que muitas vezes ele é agressivo, ele é injusto, porque isso já aconteceu muitas vezes na história do Brasil. E agora, como é que nós vamos improvisar uma solução? Você tem que retomar a capacidade de dialogar com esse governo, mesmo com esse governo dos Estados Unidos, mesmo diante de muitas dificuldades, procurar outras alianças e outras alternativas para não ficar refém nem prisioneiro apenas da relação com os Estados Unidos, mas chegar à conclusão que com esse vizinho nós temos que conviver, sem submissão, mas também sem confronto e sem afronta. Perfeito, ministro. Deixa eu incluir meus parceiros de bancada também nessa conversa. Silvio Navarro tem uma pergunta para o senhor. Ministro, boa noite. Eu queria recorrer a uma memória. Eu tenho a memória quando o senhor presidiu a Câmara dos Deputados no momento de crise política em Brasília. Aliás, era um tempo de mensalão, a denúncia do mensalão. Tenho a memória do senhor como articulador político. E sei como funcionava, e o senhor teve uma presença fundamental naquela época para pacificar determinados ânimos, aplacar espíritos e conseguir saídas sempre por meio democráticas. E tudo isso sempre passou pelo Congresso Nacional, sempre passou pelo Legislativo, a caixa de ressonância da sociedade. E agora o que a gente acompanha, e pergunto ao senhor se o senhor compactua disso ou não, é um Supremo Tribunal Federal que impede o Congresso sequer de ser este agente de pacificação, de tentar negociar. O Congresso não é ouvido e tem prerrogativas usurpadas diuturnamente pelo Judiciário brasileiro, que atua a favor do Palácio do Planalto. Silvio Navarro, essa interferência do Poder Judiciário, principalmente do Supremo, no Congresso Nacional e no Poder Executivo, também não é uma novidade. Eu, ainda jovem deputado, nos anos 90, vi os recursos do próprio Congresso, da oposição ao presidente Fernando Henrique, ao Supremo, para, no Supremo, derrotar decisões da maioria do Congresso Nacional. Isso foi criado pelo próprio mundo da política, por setores do próprio Congresso.
E aí criou-se o hábito em todos os governos da oposição recorrer ao Supremo quando suas teses eram derrotadas no plenário do Congresso. Ou seja, parte do poder legislativo recorria contra o poder legislativo, ou melhor traduzindo, a minoria do poder legislativo recorria contra a maioria do poder legislativo no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, naturalmente, acolhia esses recursos, ora dava ganho de causa ao legislativo, ora dava ganho de causa ao executivo, mas foi assumindo a função de árbitro na relação entre o executivo e o executivo e o legislativo. Depois nós vimos o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, interferindo na nomeação de ministros. Quem não lembra? O Supremo proibiu a presidente Dilma de nomear o presidente Lula, o ex-presidente Lula como ministro. Muita gente achou bom, porque era o PT, era a presidente Dilma, ainda bem que tinha o Supremo. Depois o Supremo proibiu o presidente Temer de nomear uma deputada federal no exercício do mandato, a deputada Cristiane Brasil, para o Ministério do Trabalho. Mas como era o presidente Temer, muita gente aplaudiu, ainda bem que existia o Supremo. Como era o presidente Temer, não havia a unanimidade em defesa das suas prerrogativas de presidente. Até que o Supremo decidiu que o presidente Bolsonaro não podia nomear um delegado de polícia que não tinha na sua folha corrida nenhum processo administrativo, não tinha nada, simplesmente sob o argumento de que talvez ele tivesse alguma relação de amizade com integrantes da família. Ou seja, isso o Supremo veio fazendo e faz ainda mais hoje. O Congresso decide que há uma norma em vigor chamada Marco Temporal da Constituição de 1988 e o Supremo decide que essa norma não tem mais validade. Então, o Supremo perdeu completamente o limite das suas atribuições. Hoje é um poder que se coloca acima dos demais poderes e acho que isso cria mais do que uma insegurança jurídica, uma insegurança institucional. Os poderes não sabem mais o que é que a Constituição lhes reserva, porque o Supremo decide o limite e a atribuição de cada poder. Isso gera insegurança institucional, e a insegurança institucional prejudica a vida do país como um todo. Passo para Ana. Fala pessoal, tudo bem aí? Pessoal, tô passando aqui no final do vídeo, antes de ir uma noticinha, para pedir para você se tornar membro. Com R$1,90 você pode se tornar membro aí, apoiador do canal, que vai estar ajudando muita gente aí. Eu vou estar postando vídeos curtos para vocês diariamente aí, então seja apoiador do canal aí, que vai estar ajudando muito eu aí. Pessoal, agora vamos ler um pedacinho aqui no Conexão Política. Fala pessoal, olha essa notícia aqui que tá aqui no Conexão Política, pessoal. Que isso, mais um imposto aí no Brasil. Tô trazendo isso aqui, acabou de ser postado. Aí ó, tem nem 20 minutos que foi lançado aqui, pessoal. Vocês já estão conseguindo ler aí, né? Conexão Política, decreto de Lula. Moraes decide pro governo e autoriza o aumento do IOF. O IOF já tá aí, pessoal. Não teve jeito. Mais um imposto aí para nós aí, pessoal. O ministro do STF suspendeu apenas a cobrança sobre o risco sacado. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu nesta quarta-feira, dia 16, preservar em grande parte o decreto do governo federal que promoveu o aumento do IOF, imposto sobre operações financeiras, apenas com exceção da taxação sobre as operações conhecidas como risco sacado, que foi inválida. Pessoal, não sei o que tá pegando, pessoal, mas é imposto em cima de imposto e o ministro não é aprovado e joga pro ministro, igual o Lula falou, para socar imposto. É uma coisa boa. O Lula tá dizendo que é uma coisa boa pro nosso país, o IOF aí, o aumento do
imposto aí, pessoal. Caramba, e tá tendo os petistas aí estão pedindo que mais imposto a cada momento e dando uma narrativa que o IOF é bom para o nosso país. Mas isso é totalmente errado. Pessoal, vou finalizar aqui. Então já mete o dedo no like, se inscreve aí e ativa o sininho de notificações. Quem puder estar apoiando o nosso canal sendo membro aí é R$1,90, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima.